Jesus me ajude, porque vou cortar o meu assimétrico. Vocês acham? Dá ou não dá? Ai, meu Deus, não dá não. Tenho muita coragem, muita. Corto ou não corto o assimétrico? O assimétrico, ele é um lado mais curto, o outro mais longo e um mais curto. Coloco aqui atrás da orelha e assume a base grandona. Fica mais ou menos assim, ó. Mais ou menos isso. Assim. Uma ponta maior, mais aguçada, enfim. Fica fecha, mas... Será que eu tô pronta? Perdi a coragem na hora de fazer. O assimétrico, ele é assim, né? Fui ali cortar o vivão, pensando que tava gravando, não tava. Criei coragem de desistir. Não criei coragem de desistir. Ele é mais ou menos assim, né? Você pode usar até o design que quiser, mas ele fica mais curto aqui assim, sendo que fica bem fecho, assim, como um lápis. Aqui fica uma ponta bem ponta mesmo. E aí a gente assume. Não é obrigado também ser tão longo não, pode ser um pouco menor. Assim, ó. Vocês acham? Assumo no visu? Ou não? Dá pena? Nani, dá pena? Tu acha? E pra poder dar ponta de lápis, né? O efeito ponta de lápis tem que tirar bastante aqui, assim. Criando coragem. Me ajudem. Eu ia gravar as minhas grandes pela primeira vez depois de muitos anos, né? Quando me deu uma faxina, não reparem não. Poeira. Aí essa quebrou. Essa acabou de quebrar. Essa, como elas são. Ó. Essas são minhas muito molinhas, sempre furam. E essa que mais varia a panela, tá um pouco menor. Eu tava toda mostrada com essas aqui. Aí quebrou. Vou cortar agora. Pode ter pena não. E é isso. Vou contar o resto. E vocês nem sonham quantos anos eu tentei ter unhas grandes, mas hoje eu me aceito. Pronto. Deixadinhas. Esperar crescer de novo. Não tem jeito não. Essa daqui é horrorosa. A Jéssica sabe. Pronto, meninas. Agora tá cortadinhas, cutilada, com a base de crescimento de não sei o que de gato. Vamos ver no que vai dar essa próxima fase. Oh, meu Deus, tão curtinha, Jesus. Olha isso, parece uma de criança. Agora com vocês Enfrentar ou Recuar, um livro escrito pelo autor Glaucio Mutsan. E o tema de hoje é sobre não entre em permaneça em batalhas desnecessárias. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 22:3 e 27:12. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 19:2. Certa vez eu ouvi um pregador fazendo a seguinte declaração: retroceder nunca, render-se jamais. Pelo que percebi, essa era sua frase de efeito, mas enfática, e parecia ser sua filosofia de vida. Sem dúvida, é uma declaração motivadora, mas que precisa ser aplicada dentro do contexto correto. Um dos textos bíblicos que pode embasar esse tipo de declaração está no capítulo 10, do versículo 38 da carta escrita dos Hebreus. Se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. No entanto, quando o observamos, o contexto, fica evidente que o autor está tratando da expectativa acerca da volta de Cristo. Não se trata de um problema cotidiano, mas sim da perdição da alma. Vamos ao contexto, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10, 38 e 39. Você precisa entender que este conceito não é sobre ganhar uma discussão.
é sobre manter a integridade do reino de Deus e em máxima consideração. Jesus Cristo disse algo parecido no Evangelho: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Textos como esse de Hebreus e outros, quando citados isoladamente, fazem lembrar do que diz Provérbios 26:9. Como galhos de espinhos na mão de bêbado, assim é o Provérbios na boca dos insensatos. Você consegue imaginar a cena? Uma pessoa embriagada com uma planta perfurante e cortante nas mãos, ferindo a si mesmo e outras pessoas. Seria uma tragédia, não é? Portanto, aprenda a discernir, esteja sóbrio e tome muito cuidado com os bêbados, com os galhos de espinhos ao seu redor. Heróis da fé. Lendo a biografia dos personagens bíblicos, me deparei com algumas palavras que quase nunca são atribuídas a heróis. Fugir, esconder, desistir, teve medo e etc. São termos até marginalizados nos tempos atuais, mas foram registrados na Bíblia, no livro de sabedoria milenar. Para o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça dos filhos de Deus, para que nós sejamos habilitados para toda boa obra. Veja alguns exemplos. José fugiu da mulher de Potifar sem roupa, Gênesis 47:12. Moisés foi escondido pelos seus pais diante de um decreto do rei. Quando já homem, recusou ser chamado de filho da filha de Jacó, preferindo sofrer povo de Deus. Hebreus 11:23-26. Davi decidiu não lutar contra o rei Saul, quando foi rejeitado e perseguido pelo rei. Tornou-se um fugitivo e até deu um nome de maluco. Fez-se de doido. 1 Samuel 21:10-15. Em Queilá, Davi consulta ao Senhor e vai à luta e vence logo depois de uma outra batalha. Ele consulta novamente e foge. 1 Samuel 1:13. Jesus ocultou-se, procurou um lugar para se esconder diante de um possível apedrejamento. Jó 12:36. Quando pessoas iradas o agarram para julgá-lo em um precipício, ele fugiu, retirou-se e seguiu seu caminho. Levítico 4:28-30. Paulo é dado como morto e arrastado para fora da cidade depois de ter sido apedrejado. Há quem diga que ele se fingiu de morto. Se finge de morto em outra ocasião. Ele foi colocado em um grande cesto e descido pela janela de uma muralha para se livrar de ser preso. 2 Coríntios 11:32-33. Diante de uma navegação perigosa, Paulo advertiu ao comandante sobre um desastre iminente, mas não lhe deram ouvidos e perderam o navio com toda a carga, além de quase perderem a vida. Atos 27, do 9 ao 11. Com isso, eu aprendi que para dar saltos maiores, às vezes precisamos abaixar um pouco, isto é, esperar, recuar, retroceder, dar-se por vencidos. Isso significa que precisamos decidir desistir disso para manter ou alcançar aquilo. Não lute contra a natureza. Abençoado é aquele que consegue encontrar um abrigo no meio de uma tempestade. Esse abrigo, no meio de uma tempestade. Prudência ou covardia? Os próximos capítulos devem mais.